Para falar de lógica, vamos primeiro saber o que é lógica proposicional. Então, uma proposição lógica é uma oração que declara alguma coisa e ela tem um valor lógico. Esse valor lógico, ela pode ser falso ou verdadeiro. Para ser uma oração, normalmente tem que ter um verbo. E ela tem que declarar alguma coisa que tenha condições de ser julgado. Se for julgada, ela tem um valor lógico e vai ser uma coisa mentirosa ou uma coisa verdadeira. Então, proposição lógica, toda frase que consiga atribuir um valor lógico é proposição, ou seja, frases que podem ser verdadeiras ou falsas. Então, aqui nós temos um resumo do que podemos não considerar proposições. Iniciando com perguntas. Então, frases que terminam com ponto de interrogação não são proposições. Tipo assim, você vai ao estádio hoje assistir o jogo? É uma pergunta que eu não sei qual vai ser a resposta, vai ser falsa ou verdadeira, tá? Então, a pergunta pode ser, a resposta pode ser até uma proposição, mas a pergunta nunca será. Então, basta olhar o ponto final, é um ponto de interrogação, então não é proposição. Assim como ponto de exclamação. A gente pegar uma frase, e no final tiver um ponto de exclamação, hoje é um lindo dia. A pessoa está externando um sentimento e pode ser lindo dia para uma pessoa, para outra pessoa não pode ser. Tá? Então, são coisas que a gente não tem como definir, que tem um valor lógico. Depende do jeito que vai ser feito, do instante que vai ser nomeado para esse valor, essa exclamação. Mas, de via de regra, a gente olhou uma frase, terminou com uma exclamação, ela não é proposição. Quanto a ordens, o que é ordem? Quando o verbo está no imperativo. Quando eu escrevo assim, estude, garoto, para a prova. Então, o verbo está no imperativo. Como é que eu vou saber que uma ordem que foi dada vai ser cumprida? Então, não tem como eu dizer que isso aqui é uma proposição. Só vou poder julgar se ele realmente estudar para a prova. Mas como eu vou saber? Se eu dei uma ordem para ele cumprir, eu não sei que vai ser cumprido. Outra coisa, poemas. Uma frase bem poética, assim. Meu coração explodiu de felicidade. Primeiro, como é que eu vou julgar que um coração pode explodir de felicidade? É uma forma poética de se falar, a figura de linguagem, que não pode ser considerada proposição. Então, poemas não são proposições. Promessas, tipo assim, ser eleito, vou construir uma estrada. Então, eleitor, ser eleito, eleito, estrada, vou construir. Fica melhor assim. Tá? É uma promessa, não sei se vai ser cumprido, tá? Então, promessas, não tem como eu chegar e dizer que vai ser cumprido. Então, como eu vou dizer que é falso ou verdadeiro? Então, promessa também não tem valor lógico. Paradoxo. O que é um paradoxo? Eu escrevo assim, esta frase é uma mentira. Como eu sei se essa frase é falsa ou verdadeira?
Isso aqui é um paradoxo. Então, isso aqui não é proposição. Sentença aberta, essa aqui que gera a maior dúvida. Por exemplo, quando eu falo assim, Y é um mamífero. Eu sei quem é o Y, não sei que animal está sendo falado. Como que eu vou dizer se é um mamífero? Eu não sei se está sendo falado. Se eu disser assim, a escola foi primeira no Enem. É uma frase, é uma oração, mas declara alguma coisa para alguém que eu não sei quem é. Que escola está sendo falado? Então, isso aqui é uma sentença aberta. Que sentença aberta? Porque ela pode virar a ser uma proposição. Depende do quê? Se eu estiver falando dentro de um grupo que está dentro da minha escola, vão dizer que é verdade ou mentira, porque eu estou dentro da escola. Mas se eu for falar em outra escola e falar que a escola foi primeiro no Enem, o pessoal fala, nossa, não foi, mas está falando de qual escola? Não sei. Tá? Ou tipo, uma sentença algébrica. Se eu escrever x mais 1 maior que 4, eu não sei qual o valor do x para dizer que isso aqui vai ser maior que 4. Então, isso aqui é uma sentença aberta. Diferente se eu escrever isso aqui, ó, 3 mais 2 igual a 7. Isso aqui é falso. Pô, mas isso aqui eu consigo julgar. Se eu consigo julgar, isso aqui é uma proposição. Então, isso aqui é uma proposição. Mas isso aqui é uma sentença aberta, não é proposição, tá? Proposição lógica, eu tenho que poder julgar. Se eu não posso julgar, como é que eu vou dizer que é uma proposição lógica? Então, sentença aberta não é proposição lógica. Tudo bem até o momento? Alguma dúvida? Depois dessa introdução, vão direto nos exercícios, que é no exercício que a gente aprende. Tá? Então, aí sejam dadas as proposições a seguir, né? Quais delas são proposições lógicas? Na verdade, essa palavra está errada, né? Na verdade, tem que ser sentenças. Dadas sentenças a seguir, que eu não sei se são proposições. Vamos julgar aqui. 3x menos 6 menor ou igual a 9. Depende do valor do x. Se o x for 2, 3 vezes 2, 6, 6 menos 6, 0. 0 vai ser menor ou igual a 9. Mas se o x for 8, 8 vezes 3, 24. 24 menos 6, 18. 18 não é menor que 9. Então, depende do valor do x. Então, isso aqui é uma sentença aberta, não é uma proposição lógica. 4 mais 5 igual a 8. 4 mais 5 é 9. Então, isso aqui é falso. Opa, se eu consigo julgar, o que eu consigo julgar é uma proposição lógica. O lucro da empresa cresceu 2% em 2013. É uma oração, tem o verbo, está declarando alguma coisa, mas ali o sujeito, que é o lucro da empresa, eu não sei que empresa está sendo falado. Então, se eu não sei que empresa está sendo falado nessa oração, isso aqui ficou uma sentença aberta, não é uma proposição lógica. Então, isso aqui também é uma sentença aberta. 2 é o único número primo que é par. Alguém pode dizer que é falso, que é verdadeiro. Não interessa. Eu sei que isso aqui é verdadeiro, mas não precisa nem saber a verdade, né? Tem que saber julgar, que isso aqui pode ser julgado verdadeiro ou falso. Então, 2 é o único número primo
que é par. Então, isso aqui é verdadeiro. Então, isso aqui é uma proposição lógica. Então, são proposições lógicas. A2 e A4. Alternativa, letra E. A próxima. Das 5 frases abaixo, 4 delas têm a mesma característica lógica em comum, enquanto uma delas não tem essa característica. Então, 4 têm a mesma característica, uma é diferente. Um belo dia terminou num ponto de exclamação. Então, isso aqui não é proposição, não proposição. Vamos ver procurar outros aqui. Ó. O jogo, o 3. O jogo terminou empatado, terminou em ponto de interrogação. Então, também não é proposição. Então, se tem uma que não tem essa característica, nós vamos procurar aquela que é proposição, porque já vimos que tem duas que não são proposição. Então, deve ter 4 não proposições e uma proposição. Um excelente livro de raciocínio lógico. Legal, bonito, mas eu não sei que livro está sendo falado. Então, isso aqui também não é proposição. Existe vida em outro planeta do universo? Tá? Então, planeta do universo, o universo é bem vasto. Alguém vai dizer que sim, outros vão dizer que não. Tá? Mas é uma frase que pode ser julgada verdadeira ou falso. Tá? Então, isso aqui é uma proposição. Todo mundo vai fazer um julgamento. Se a pessoa acreditar em ET, ela vai dizer que é verdadeiro. Se a pessoa é uma pessoa católica e acha, deduz que Deus fez o planeta Terra, criou o homem, tudo, etc. e tal, não existe um ET, tá? Mas ele vai julgar, ele vai ter condições de julgar. Então, todo mundo vai fazer um julgamento disso aqui. Então, por isso que é proposição. Escreva uma poesia. Então, isso aqui o verbo está no imperativo, está sendo dado uma ordem, escreva uma poesia. Não sei se vai ser escrita, né? Então, isso aqui também não é proposição. Então, a única que é proposição lógica é o número 4. Existe vida em outros planetas do universo. Alternativa letra D. Tudo bem? Fizemos duas. Três. Sobre lógica proposicional, é necessário que definamos o que é proposição. Uma proposição é enunciado verbal suscetível de ser verdadeiro ou falso. Assim, temos como exemplos de proposições, então, dos itens acima, podemos afirmar que a Terra é azul. Falso, a Terra não é azul, a Terra é marrom, é preta, é branca. Azul é a nossa atmosfera. Então, isso aqui é falso. Opa, mas eu julguei. Se eu julguei, isso aqui é proposição. Proposição lógica. Manaus é a capital do Amazonas. Sim, concordo, verdadeiro. Opa, que também consigo julgar, então também é proposição. Veja até aqui. Graciliano Ramos escreveu Memórias do Cáceres. Não sei se ele escreveu, mas eu posso dizer que sim. Ou posso dizer que não. Posso errar ou posso acertar, mas tem um valor lógico, né? Então, isso aqui também é uma proposição, né? As duas são proposição lógicas, né? Porque pode ser julgada. Zero é número par. Sim, concordo. Zero
É um número par, concorda? É proposição, sim. Proposição lógica. Ana é arquiteta. Eu não conheço nenhuma Ana, mas estão falando da Ana que eu conheço, ou eu posso. Ó, apesar de Ana ser um nome comum, nasci sentença aberta, eu não conheço nenhuma Ana, tem várias Anas por aí. É diferente eu ter escrito assim, ela é arquiteta. O ela, eu não sei de quem está sendo falado. Ana, eu já sei de quem está sendo falado. Então, isso aqui é proposição lógica. Então, todas são proposições. Todas são proposições. Letra A. Considerando os alternativos abaixo, a sentença correta que representa uma proposição simples corresponde a. Então, primeiro, vamos definir o que é proposição simples. Então, proposições simples, ela tem um pensamento. Proposição composta tem mais de um pensamento. Então, ele quer aqui aquela que representa uma proposição simples. Vamos ver primeiro o que é proposição, né? Então, você terminou em ponto de interrogação, terminou em exclamação, ponto de interrogação, não são proposições. Então, ficamos entre a letra B e a letra E. José é guarda municipal. Opa, isso aqui é um pensamento só, né? Isso aqui é proposição, né? E é simples. Mas vamos ver a letra E. Paulo é engenheiro e Lucas é alta. É proposição, sim, porque eu posso dizer que sim ou não. Nós temos dois pensamentos. Temos um pensamento relativo ao Paulo, que é engenheiro, e outro que Lucas é alto. Então, isso aqui não é uma proposição simples, que é uma proposição composta. José é guarda municipal? Sim, verdadeiro. E esse domingo teve uma prova da banca Fundatec, né? Vou ver se eu pego aqui para vocês. Eu lembrei dela agora, né? Eu tinha lembrado antes de fazer os slides, mas tudo bem. Ela tem uma pergunta sobre esse assunto, perguntando o que é proposição simples e proposição composta. Vou ver se eu abro aqui para vocês. Não é da banca da Legale, mas é tudo aprendizado, né?
Questão 40. Qual das proposições a seguir é uma proposição composta? Ana é estudiosa. Então, claro que é simples. Carolina é bailarina. É simples. Joana não passou no concurso público. É simples. Caio é ator e gosta muito de estudar matemática. Pode ver que são dois pensamentos diferentes. Caio é ator, podia terminar a frase ali. Caio gosta muito de estudar matemática, é outro pensamento. Então, a letra D é a proposição composta. E a letra E, Antônio é feliz. Então, das proposições a seguir, a única composta é a letra D. Então, são os jeitos que a banca pode perguntar para vocês, tá? Uma questão simples, que quem não tivesse tido, de repente, a noção de aula, poderia se equivocar na hora de fazer essa questão. Prosseguindo, vamos ver. Vamos falar agora de conectivos. Essa é a parte que tem um pouco mais de complexidade, visto que é um assunto novo para vocês, e vai ter que ter uma certa maturação. Tá? Amanhã é a segunda aula, e para a segunda aula, a pessoa não pode assistir a segunda aula sem ter visto esta primeira aula, porque é aqui que a gente vai compartilhar um conhecimento importantíssimo para resolver as questões de lógica proposicional. Então, nós temos as proposições compostas, elas são criadas através de conectivos. Quais são esses conectivos? O e, o ou, o então, se e somente se. Cada conectivo é representado por um sinal lógico. O e é um V de cabeça para baixo. O ou é um V da vitória. O ou é um V com traço embaixo. O então é uma flecha com uma ponta. E o se e somente se, uma flecha com duas pontas. Cada uma desses conectivos tem um nome. Então, o e nós chamamos de conjunção, o ou, disjunção, o ou, disjunção exclusiva, o então, condicional, e o se e somente se, bicondicional. O nome desses conectivos, elas nos ajudam a entender como a gente vai montar depois a tabela verdade desses conectivos. Porque, dependendo do julgamento das proposições simples, nós vamos poder dizer se a proposição composta é verdadeira ou falsa. Então, vamos começar pela conjunção, que é o e. Conjunção é quando junta duas coisas, né? Então, para as duas coisas correrem juntas, para serem verdadeiras, tudo que está ali tem que ser verdadeiro. Por isso que é uma conjunção. Então, nós temos um exemplo aí. O Canadá está na América do Norte e a Alemanha está na Europa. Para essa proposição composta, ligada pelo conectivo e, que isso aí é uma conjunção, ela ser verdadeira, tem que ser verdade que o Canadá está na América do Norte e tem que ser verdade que a Alemanha está na Europa. Se as duas coisas forem verdadeiras, a conjunção será verdadeira. Então, somente nesta situação, a conjunção é verdadeira, quando as duas são verdadeiras. Então, o primeiro, Canadá está na América do Norte, chamei de P. A Alemanha está na Europa, chamei de Q. Então, tem duas proposições, o P e o Q. Cada proposição pode ter valores verdadeiros e falsos. Então, se a primeira for verdadeira, a segunda pode ser verdadeira também. Se a segunda for verdadeira, essa aqui já não pode ser verdadeira, tem que ser falsa. Se essa aqui for falsa, essa aqui pode ser verdadeira.
E se essa aqui for falsa, essa aqui tem que ser falsa. Observe que todas as linhas dessa tabela, que isso aqui é uma tabela que eu estou criando, cada linha dessa tabela tem uma linha diferente da outra, né? E aqui vou colocar P e Q. Lembrar que o E é o símbolo, chapeuzinho aqui. Então, agora eu vou analisar. Então, isso aqui é as proposições simples, né? O que eu tenho na definição de conjunção? Que P e Q é verdadeira se ambos forem verdadeiros. Então, aqui será verdadeiro. Se aqui é verdadeiro, o que acontece com as outras situações? Só tem uma situação que é verdadeira, essa que eu apresentei para vocês. Outra situação qualquer, ela será falsa. Então, aqui é falso, gostei dessa cor, vamos mudar a cor, botar vermelho. Então. Aqui é falso e aqui é falso. Então, só será verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Então, não adianta se eu escrever essa frase aqui. Vamos ver um exemplo de uma frase. O Brasil é campeão no agronegócio e é campeão na indústria. Então, nós temos duas proposições. Ó. O Brasil é campeão no agronegócio? Sim, o Brasil é um país que está alimentando o mundo inteiro. Então, isso aqui então, isso aqui é uma proposição. Então, vou dizer que essa parte aqui, ó, estou pintando de vermelho, é verdadeira. Observe que quem está juntando as duas frases é o conectivo e. Então, isso aqui é uma conjunção. E depois, o Brasil é campeão na indústria. A gente sabe que o Brasil não é um país industrial. Ainda ele depende muito do campo. Então, ele não é campeão da indústria. Então, isso aqui é falso. Então, se deu verdadeiro e deu falso, isso aqui nunca será verdadeiro. Então, toda proposição composta que eu falo é toda a frase. Então, toda a frase também será falsa. Ela só seria verdadeira se as duas fossem verdadeiras. Então, ela é falsa. Entendeu o que é uma conjunção? Depois da conjunção, vamos estudar. Tem a tabela verdade. Tá? Vamos estudar a disjunção. O que nós temos que saber da disjunção? Primeiro, o sinal lógico dela, né? O sinal dela é esse V, né? Esse Vzinho aqui. Isso aqui é o símbolo da disjunção. Na disjunção, ela, como tem um ou no meio, né? Tipo aqui, Luanga ajudou ou perderá a faixa. Um depende do outro. Então, se eu tiver um falso aqui e um falso aqui, isso aqui será falso, porque é assim que funciona a disjunção. Então, como é que eu vou montar a tabela verdade? Temos o P, o que é Luan perderá a faixa, e o P, Luan ganhará no judô. E aqui temos o P ou o Q. Quando o P é verdadeiro e o Q é verdadeiro, isso aqui será verdadeiro. Quando P é verdadeiro e aqui é falso,
ele também será verdadeiro, porque tem uma coisa que está dizendo que é um ou outro, né? O ou, se não é bom num, é bom no outro. Tá? Que nem aqui, se o P for falso e o Q for verdadeiro, isso aqui também será verdadeiro. Mas o que nós aprendemos aqui no na nossa junção? Que se for os dois falsos, se os dois forem falsos, isso aqui será falso. Então, só nessa situação que os dois serão falsos. Quer dizer, que a proporção composta será falsa, quando os dois forem falsos. Então, isso aqui é a disjunção, o ou, né? Então, a gente verifica a disjunção procurando primeiro o conectivo. Ah, o conectivo é ou, então isso aqui é uma disjunção. Então, se eu escrever, por exemplo, vamos ver aqui. Três mais 2 é igual a 7. Ou 5 mais 4 é igual a 8. Isso aqui é falso, isso aqui é falso. Como é o ou que está ligando isso aqui será falso. Qualquer outra situação que tiver contrária, isso aqui será verdadeiro. Por exemplo, a capital de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Oh, meu Deus. A capital do Rio Grande do Sul é Porto Alegre. Ou Viamão. Então, a capital do Rio Grande do Sul é Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul é Viamão. Então, nós temos duas oposições, dois pensamentos diferentes. A primeira é verdadeira e a segunda é falso. Como não deu dois falsos, isso tudo aqui será verdadeiro. Tá? Então, basta um ser verdadeiro para que a frase seja verdadeira na disjunção. Então, vimos a conjunção e agora a disjunção. Pergunto se tem alguma dúvida. Condicional. Então, a dica aqui está aqui bem grifado. Vera Fischer é falsa. Então, quer dizer que quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso, a frase será falsa. Então, temos aqui, se Pedro falar bem, se isso aqui for verdadeiro, e se a letra é falso, isso aqui será falso. Porque Vera Fischer é falso. Tá? Então, se não entendeu como funciona o condicional, quer dizer que um condiciona o outro. Um depende do outro, né? Então, se o segundo for falso, vai ser falso. Então, se for assim, vamos montar nossa tabela verdade. Então, temos o Pedro falar bem e será eleito o quê? E aqui temos o condicional. Se Pedro falar bem, então será eleito. Se então. Esse símbolo quer dizer o então. A gente lê P, então o quê? Então, se o P for verdadeiro e o Q for verdadeiro, isso aqui será verdadeiro. Se o P for verdadeiro e isso aqui for falso, ela será falso, porque agora deu o Vera Fischer. Mas e agora? Essa aqui não é Vera Fischer. E não é Vera Fischer, ó. Vera Fischer quer dizer que o primeiro é o F, o primeiro é o V e o segundo é o F.
Não, tem que dar isso aqui para ser Vera Fischer. Então, isso aqui é verdadeiro, porque só a Vera Fischer é falso. E se aqui for falso, aqui for falso, aqui também será verdadeiro. Tá? Só temos uma situação que será falso. Se aconteceu Vera Fischer. Então, quando eu falo que o cachorro, seu cachorro tem 4 patas, então o gato tem 3 patas. Então, o primeiro é verdadeiro. Sim, o cachorro tem 4 patas. Mas o gato tem 3 patas, isso aqui é falso. Então, se deu isso aqui, toda a frase será falsa. Tá? Toda a frase será falsa. Mas se eu tiver escrito diferente, vamos ver outra situação aqui. Se eu tiver escrito, se o gato tem 3 patas, então o cachorro tem 4 patas. A primeira seria falso, porque o gato ele não tem 3 patas, o gato tem 4 patas. Então a primeira é falso. Então, o cachorro tem 4 patas. Sim, o cachorro tem 4 patas, é verdadeiro. Deu falso, então verdadeiro. Então, não deu o Vera-Fisch. Se não deu o Vera-Fisch, aqui vai ser verdadeiro. Tá? Só vai ser falso se aconteceu o Vera-Fisch. Então, vimos aí a conjunção, a disjunção e o condicional. A disjunção exclusiva. Temos aí exemplo aqui, ou Lídia médica, ou fiscal da Receita Federal. Quando as duas forem simultaneamente verdadeiras ou simultaneamente falsas, ela será falsa. Por que exclusivo? Porque ela está excluindo um dos dois. Não pode, pois nesse exemplo é bem claro, você encontrar um médico sendo também fiscal da Receita Federal, é quase que impossível. Não vou dizer que, não, que pode acontecer, porque para cada louco sua sentença, né? Mas eu nunca vi, nunca encontrei, acho que não deve existir um médico que é também fiscal da Receita Federal, né? Porque as duas profissões são totalmente distintas. Então, que uma exclui a outra. Uma que é bem de junção exclusiva, que não gera dúvida, é quando eu falo o professor Luiz nasceu em Santa Maria ou nasceu em Porto Alegre. Não tem como o professor Luiz ter nascido em 2 lugares ao mesmo tempo. Ou seja, uma tu tem que excluir. Só vai ter uma verdadeira. Então, quando as duas forem verdadeiras, lógico que isso é falso, porque não pode as duas serem verdadeiras. Assim como não pode as duas serem falsas. Então, toda vez que as duas forem verdadeiras e as duas forem falsas, ela será falsa. Sempre será verdadeira se um dos dois ser verdadeiro e o outro não ser verdadeiro. Então, como fica a nossa tabela verdade da disjunção exclusiva? Esse V com esse traço embaixo, né? Então, o P e o Q. O P e o Q. E aqui, P ou P
ou o Q, ou P ou o Q. Então, se as duas forem verdadeiras, ela será falsa. Assim como aqui embaixo, se as duas forem falsas, ela também será falsa. Só será verdadeira quando? Quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Ou a primeira ser falsa e a segunda verdadeira. Tá? Então, só tem uma situação que elas serão falsas. Se as duas forem verdadeiras ou se as duas forem falsas. Então, como eu falei, o Fusca ou o Fusca é Volks ou é Fiat. Então, se a primeira aqui é verdadeira, é Volkswagen, e lógico que o Fusca não é Fiat, então isso aqui é falso. Então, se nós temos uma exclusão, né? Ele não pode ser de duas produtoras, né? Só uma produz o Fusca, ou produzia, né? Que era a Volkswagen. Então, se acontecer isso aqui será verdadeira. Então, se eu escrever o Uno é Volks ou é Renault, ou Fiat, o que eu estou falando, Uno é o Fiat Uno, né? Ou o Fiat Uno é Volks ou Renault. Então, se o primeiro é falso e o segundo também é falso, isso aqui será falso, porque tem que ter um dos dois, tem que ser verdadeiro para ser verdadeiro. Então, deu duas falsos, aqui será falso. Então, tem que respeitar essa tabela aqui. O bicondicional. Então, o bicondicional é que ele é muito dependente, um depende do outro. Então, fala, vou jogar tênis, sei somente se meu irmão for comigo. Então, o bicondicional eu sei somente se. Então, eu só jogo tênis se meu irmão for comigo. Se ele não for comigo, eu não vou jogar tênis. Então, para ela ser verdadeira, as duas têm que ser verdadeiras. Ou também, se as duas forem falsas, ela também será verdadeira. Tá? Não pode nunca acontecer um e não acontecer o outro. Se acontecer um e não acontecer o outro, será falso. Então, vamos ver como é que fica isso aqui. Eu tenho P, tenho Q, e tenho P, tem somente Q. Então, se o primeiro for verdadeiro, o segundo também for verdadeiro, isso aqui será verdadeiro. Se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso, isso aqui será falso, porque um depende do outro. Se esse aqui for falso, se esse aqui verdadeiro, também vai ser falso, porque um depende do outro. Agora, se os dois forem falsos, não, nada me acrescentou na frase. Então, ela é verdadeira. Então, vou jogar tênis, sei somente se meu irmão for comigo. Para ser verdade, as duas têm que ser verdadeiras. Para ser verdade, as duas podem ser falsas. Tá? Agora, se uma das duas for verdadeira e a outra falsa, ela será falsa. Então, são 5 conectivos que nós temos que saber. Esses 5 cabem numa mão. Tá? É o conjunção, que é o E, a disjunção, que é o ou, condicional, que é o se, então, a disjunção exclusiva, que é o ou,
e a bicondicional, que é o C somente C. Então, ninguém pode ir uma prova de lógica sem conhecer esses 5 conectivos, os sinais lógicos que representam os conectivos e o nome desses conectivos, certo? Alguma dúvida, Leandra? Aqui tem um quadro resumo, então tudo isso que eu falei está resumido nesse quadro. Então, não deixem de decorar esse quadro para vocês irem bem nessa prova, tá? Então, vamos fazer um resumo aqui, né, do que eu falei. Então, eu falei da conjunção, que é o E, e tem esse símbolo aqui, né, que como funciona a tabela de verdades? Aqui o P e o Q. Se os dois forem verdadeiros, P e Q também será verdadeiro. A disjunção, o ou, é esse símbolo aqui. Se os dois forem falsos, aqui, aqui já é outro símbolo, né? Vou só botar P aqui. Aqui vai ser P ou Q. Aqui será falso. O pessoal normalmente usa essas letras, o P, o Q, o R, o S, tá? Normalmente são letras minúsculas, mas às vezes o pessoal usa maiúsculas também. A condicional. Condicional é o se então. Esse símbolo aqui. O que a gente sabe do se então? Se der o Vera Fischer é falsa. Então, só se acontecer o Vera Fischer será falso. A disjunção exclusiva. Que é o ou, esse símbolo aqui. Então, temos o P e o Q, ou é P, ou P, ou Q. Então, aqui é a história do professor Luiz nasceu em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, isso não pode acontecer. Se não pode acontecer, quer dizer, porque tiver 2 valores lógicos verdadeiros, será falso. Tá? Então, o que a gente tem que saber? 2 valores lógicos verdadeiros será falso. O professor Luiz não pode nascer em 2 lugares ao mesmo tempo. Assim como um dos dois tem que ser verdadeiro. Não pode ter só os dois forem falsos. Se os dois forem falsos, também será falso. E o outro conectivo, nosso último, é o bicondicional. É o se e somente se. É esse símbolo aqui com 2 pontas de flecha. Um depende do outro. Então, para ele ser verdadeiro, o primeiro tem que ser verdadeiro, o segundo verdadeiro. Então, se os dois forem verdadeiros, tem que ser verdadeiro. Se os dois forem falsos, será verdadeiro. Entendeu? Está aqui um resumo que a gente tem que guardar para fazer essa prova. Tá? Quadro resumo, bonitinho.
Sabendo isso aqui, a gente vai bem nessa prova aqui. Então, essa aqui é a parte teórica desse assunto de conectivos. Vocês viram que eu estou falando em tabela verdade, né? Eu montei, para cada conectivo, eu montei uma tabela verdade. Quantas proporções eu usei na minha tabela verdade? Sempre duas, né? Então, a gente tem uma regrinha. Se eu tiver duas proposições, 2 elevado ao quadrado dá 4 linhas. Por isso que a gente tinha 4 linhas na tabela verdade, né? Como que eu montava a tabela verdade? Eu venho aqui do E. P, verdade, verdade, falso, falso. Do Q? Verdade, falso, verdade, falso. No E, só vai ser verdadeiro se os dois forem verdadeiros, senão é falso. O que eu tenho aqui? 4 linhas. Então, isso aqui são as linhas da tabela verdade. Se eu tenho uma proposição, eu tenho 2 linhas. Como assim 2 linhas? É só pensar da seguinte maneira. Uma proposição, vou chamar de R, ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Então, uma proposição são 2 linhas. 3 proposições, 2 elevado ao cubo, 8 linhas. 4 proposições, 2 elevado à quarta potência, 16 linhas. Então, nós vamos calcular o número de linhas da tabela verdade através de 2 elevado a n, que n é a quantidade de proposições. Então, isso era a parte teórica que eu apresentei para vocês. Agora, vamos ver como que isso aparece nas questões de lógica, tá? Vamos ver essa aqui, ó. Considerando a tabela verdade abaixo, onde as colunas representam os valores lógicos para as fórmulas A, B e A ou B, sendo que o símbolo V denota o conector ou denota a verdadeira, V denota a verdadeira e F denota falso. E está ali, então, quer saber os valores lógicos que completam a tabela verdade. Como é o ou, o que a gente sabe do ou? Se tiver 2 falsos, ela será falsa. Então, sabendo isso aqui, já completamos a tabela verdade. Ó. Então, se tiver dois falsos, ela será falsa. Então, aqui é falso. E o resto é tudo verdadeiro. Então, qual é a sequência? De cima para baixo, verdadeiro, verdadeiro e falso. Não tem como errar isso aqui, certo? Vamos ver essa questão. Dadas as proporções, assinale verdadeiro se verdadeiro ou F se falso para os valores lógicos. Então, vamos ver a primeira situação ali. 7 maior que 4 e 3 mais 7 igual a 8. Qual o conectivo que nós temos no meio? O E. O E. Vou botar aqui o E. Agora vamos ver. 7 é maior que 4? Sim, isso aqui é verdade. 3 mais 7 é igual a 8? Não, isso aqui é falso, porque 3 mais 7 é 10. Então, no E, só será verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Então, isso aqui será falso. Próximo. Agora é o conectivo OU, né? 11 maior que 3 é verdadeiro. 6 menos 1, 5. 5 é igual a 3? Não, isso aqui é falso. No OU, se tiver 2 falsos, será falso. Qualquer outra situação é diferente. Então, isso aqui será verdadeiro. Agora temos o C, então, que é esse símbolo aqui. Se 9 é maior que 3, sim, 9 é maior que 3, é verdadeiro. 2 é maior que 7, não, 2 não é maior que 7, então isso aqui é falso.
Note que deu Vera Fischer é falso. Então, Vera Fischer é falsa. Então, isso aqui é falsa. Depois, de novo, C maior que 7, então 9 maior que 3. Então, de novo, então. 3 é maior que 7? Não, 3 não é maior que 7. Então, isso aqui é falso. 9 é maior que 3? Sim, isso aqui é verdadeiro. Ó, se desse Vera Fischer, ele é falso. Não deu Vera Fischer, então isso aqui é verdadeiro. Então, agora, a ordem de preenchimentos parentes, de cima para baixo, é letra A. Falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Leandro, conseguiu entender essa questão? Não. Considere a proposição Paulo estuda, mas não passa no concurso. Nessa proposição, o conectivo lógico é o mas, ele é um substituto de qual conectivo? Quem só estudou o e, o ou, o se então, o ou, se e somente se. O mas a gente pode trocar pelo conectivo e. Então, Paulo estuda e não passa no concurso. Tá? Então, dá perfeitamente para trocar pelo conectivo e. E o conectivo e é o quê? É uma conjunção. Tá? Então, muda para um dos conectivos e tenta ver se o sentido da frase está correto, trocando pelo conectivo e, ou, se então, ou, se somente se. No caso aqui, o must é bem lógico que dá para trocar por e. Se eu troco por e, isso aqui é uma conjunção. Considere a proporção. O contingente de policiais aumenta ou o índice de criminalidade irá aumentar. Primeira coisa é identificar o conectivo. Temos um conectivo só, que é o ou. Então, já nos dá a ideia que tem ou aqui, o ou serve para ligar proposições simples. Quer dizer que tem uma proposição simples aqui, pode dizer que é o P, e aqui tem outra proposição simples. É bom sempre olhar se as proposições são uma diferente da outra, né? O quociente de policiais aumenta é uma coisa. O índice de criminalidade irá aumentar é outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, tem o ou ligando os dois. Tá? Então, no caso, deu para definir que são só duas proposições. Ele está perguntando a quantidade de linhas da tabela verdade. Nós formos usar a fórmula 2 elevado a n, e temos duas proposições, vamos trocar o n por 2. 2 elevado ao quadrado, 4 linhas nessa tabela verdade. Alternativa, letra B. 11. A quantidade de linhas da tabela verdade corresponde à proposição. Então, está aí uma proposição composta, que é bem comprida, né? Se for escrever em uma frase, dá uma frase bem longa, né? Mas o que interessa para nós é vermos pelas letras, cada letra representa uma proposição, tá? Então, observe que o P está se repetindo. Ou seja, é como se a frase, a proposição simples, estivesse repetindo duas vezes na proposição composta. Mas ela é a mesma. Se ela é a mesma, ela conta uma vez só. O Q aparece uma vez só. E o R tem dois R, mas conta um R só. Isso aqui é como fora. Se eu for escrever isso aqui, eu vou escrever aqui, ó. P. É P, então, C, Luiz, então, torce para o Grêmio e Inter. Então, se Luiz torce para o Grêmio e Inter, então, Luiz então, Inter.
Aqui, escrevi o que está escrito ali, tá? Então, ó, o Luiz está se repetindo, é como se fosse uma coisa só. O Inter também se repetiu 2 vezes, é uma coisa só, tá? Então, ficar ligado, não conta quantas letras tem no total, mas quantas vezes, não é quantas vezes aparece a letra, quantas letras tem no total. Você tem um Q, um P e um R. Então, 2 elevado a N, são 3 proporções, 2 elevado ao cubo, 8 linhas, tem essa tabela, é verdade. Vamos ver essa aqui. Considere a proposição. A quantidade de vacinados aumenta ou o número de infectados será maior? Então, temos o ou. A primeira é o P, quantidade de vacinados aumenta e o número de infectados será maior. Então, o número de infectados tem a ver com a quantidade de vacinados, né? São coisas diferentes. Então, aqui é o quê? Então, 2 proporções, 2 elevado ao quadrado, 4 linhas tem esta tabela, verdade. Os conectivos lógicos são palavras ou símbolos usados para conectar proporções de acordo com as regras da lógica formal. Alternativa que apresenta uma disjunção, uma conjunção e uma condicional nessa ordem é... Qual é o símbolo da disjunção? É o ou. O símbolo da conjunção é o E. E qual é o símbolo da condicional? É esse aqui. Deu, pronto. Agora é só procurar essa sequência que nós temos aqui na alternativa letra C. Pronto. Só isso. Então, tem que saber o nome e o símbolo, né? Não adianta não decorar para que símbolo cabe cada nome. É só lembrar assim, conjunção, se é o E lembra isso aqui, né? Acaba lembrando isso aqui. O ó, ou, pronto. Tá? O E é o V para baixo e o ou é o V para cima. Condicional, uma flecha. Bicondicional, uma flecha com 2 pontas. Exclusiva, opa, eu estou botando um risco embaixo do ou. Aqui já começa a ter um pouco mais de complexidade, tá? Vamos ver. Dada a proporção composta, se Antônio saiu de casa e está chovendo, então ele está na empresa. O que nós temos aqui? Ó? Se Antônio saiu de casa e, ó, apareceu um E. Começou com C. Tem um E, deve ter um então a seguir. Está aqui. Ó. Tá? Quer dizer que isso aqui tem que estar entre parênteses, para depois dizer que ele está na empresa. Então, se eu chamar Antônio saiu de casa de P e está chovendo de Q, eu vou escrever isso aqui assim. Ó, isso aqui eu escrevo, essa que está entre parênteses, coloco entre parênteses. Se, então, agora é que eu vou colocar, está na empresa. Ó, o P é Antônio sai de casa, Q está chovendo, R é a outra proporção que eu não sei. Está aí. Então, essa frase que está aqui, eu posso escrever dessa forma. P e Q, então R. Por que é mais fácil escrever assim? Porque agora eu posso identificar. Ó, identifique das alternativas a seguir aquela que a torna falsa. Então, para isso aqui ser falso, note que nós vamos ter... Se tem o centão, vai ter que ser Vera Fischer, é falso. Então, isso que está no parente tem que ser verdadeiro e R tem que ser falsa. Agora, para isso aqui ser verdadeiro, nós temos um E, o que nós concluímos? Que o P tem que ser verdadeiro e o Q tem que ser verdadeiro. Então, para isso aqui ser verdadeiro, o P tem que ser verdadeiro e o Q tem que ser verdadeiro. Porque no E, para ser verdade, os dois têm que ser verdade. Então, o que nós concluímos? Que, para isso, ele quer que isso aqui seja falso. Para isso aqui ser falso, isso aqui tem que ser verdadeiro, isso aqui tem que ser verdadeiro, e aí esse aqui tem que ser falso.
Então, o que tem que acontecer para isso que ser falso? Antônio saiu de casa, ser verdadeiro. Está chovendo, então, Antônio saiu de casa, ser verdadeiro. Está chovendo, verdadeiro. E Antônio está na empresa, é falso. Daí, se acontecer isso aqui, ela será falsa. Então, alternativa na letra E. Então, vamos ver essa questão que eu tinha deixado para vocês. Considere verdadeiras as afirmações a seguir. Laura é economista ou João é contador? Então, ele está dizendo que isso aqui é uma verdade. Tá? Então, foi dito, então isso aqui é uma verdade. Se Ednorá é programadora, então João não é contador. Então, isso aqui também é uma verdade. A 3. Beatriz é ditadora ou Roberto é engenheiro? Tá, isso aqui é verdade. E Roberto é engenheiro e Laura não é economista, é verdade. Então, esta é a situação que foi dita. Temos 4 proposições, todas verdadeiras. E aí quer saber, através dessas informações, que se podemos concluir corretamente a letra A, B, C, D e E. Vamos começar pelo conectivo E, porque quando é verdade, o que a gente sabe do conectivo E? Para ser verdade, isso aqui tem que ser verdade, isso aqui tem verdade. A partir disso aqui, da letra do 4, vamos completar os demais. Ó. Roberto é engenheiro, então, isso aqui é verdadeiro, isso aqui também é verdadeiro. Laura não é economista, é verdadeiro. Então, se Laura não é economista, é verdadeiro, Laura é economista, é falso. Pronto. Vamos começar pela número 1, que temos um falso ali. Ali diz que Laura é economista, é falso. Para essa frase ser verdadeira, o João é contador não pode ser falso, porque aqui é um ou. Quando no ou deu 2 falsos, vai ser falso. Então, para ser verdadeiro, o João é contador, tem que ser verdadeiro. Feito isso aqui, vamos ver aqui, ó. João não é contador. Se João é contador, é verdadeiro. João não é contador, é falso. O que nós temos na 2? Um se então. Se é o se então, se o segundo foi falso, o que não pode acontecer para isso aqui ser verdadeiro é ignorar a programadora ser verdadeiro. Porque se for verdadeiro, vai dar Vera Fischer. Daí não será verdadeiro. Então, isso aqui tem que ser falso. Daí, vamos ver aqui. Beatriz é digitadora. Isso aqui não foi dito ainda. A Beatriz, digitadora, tanto faz, né? Se ela for verdadeira, vai continuar sendo verdadeira. Se ela for falso, vai continuar sendo verdadeira. Então, a Beatriz, ela é inconclusiva. Beatriz é digitadora, ela é inconclusiva. Não sei se é verdadeiro ou falso. Então, agora vamos procurar aqui. Ó. A partir dessas informações, é possível concluir corretamente. Beatriz é digitadora? Não tem como concluir corretamente. João é contador? Sim. O João é contador. Dinorá é programadora? Não, isso aqui é falso. Beatriz não é digitadora? Então, já disse que Beatriz nós não temos como definir, porque é inconclusivo. E João não é contador, é falso. Então, qual é a única que é correta, que é verdadeira? João é contador, alternativa letra B. Vamos ver a próxima, que eu separei para vocês. Considere a proposição a seguir. Pedro é paisagista e Paulo não é arquiteto de interiores. Se P é verdadeira, então qual das proposições a seguir é sempre verdadeira? Ó, P é verdadeiro, está dizendo que tudo que está aqui é verdadeiro. Se P é verdadeiro, Pedro é paisagista e Paulo não é arquiteto de interiores. Então, vamos ver aqui. Ó. Se Pedro é paisagista, então isso aqui é verdadeiro.
Pedro é arquiteto de interiores. Pô, se Pedro é arquiteto de interiores, é verdadeiro aqui em cima, Pedro é arquiteto, é falso. Deu Vera Fischer. Então, isso aqui é falso. Ele quer, o que nós queremos? Aqui vai ser sempre verdadeiro. Temos aqui o sei somente ser. O que a gente lembra do sei somente ser? É o bicondicional, né? Se os dois forem verdadeiros, ela será verdadeira. Se os dois forem falsos, ela também será verdadeira. Então, Pedro é paisagista, é verdadeiro. Paulo é arquiteto de interiores, já vimos que é falso. Não deu os dois valores lógicos iguais. Então, isso aqui será falso. Próximo. Pedro é paisagista. Isso aqui é falso. Que Pedro é paisagista é verdadeiro? Não é paisagista, é falso. Pedro não é arquiteto de Palmares. Pedro não é arquiteto, é verdadeiro. O que a gente sabe no ou? Que só vai ser falso se os dois forem falsos. Mas os dois não são falsos. Então, isso aqui será verdadeiro. A próxima. Paulo não é arquiteto de interiores. Paulo não é arquiteto de interiores. Aqui em cima deu verdadeiro, então isso aqui é verdadeiro. Pedro não é paisagista. Pedro é paisagista, é verdadeiro. Não, paisagista é falso. Como é um então, o que temos aqui? Vera Fischer é falsa. O próximo. Pedro é paisagista? Sim, é verdadeiro. Pedro é arquiteto de interiores? Não. Pedro não é arquiteto, é verdadeiro. Pedro, arquiteto, é falso. Se tem o E, só seria verdadeiro se os dois fossem verdadeiros. Então, isso aqui será falso. Qual que é o único que deu verdadeiro? A letra C. Então, em cima de uma informação, de uma proposição composta, que é sempre verdadeiro, nós devemos condições de dizer qual que será sempre verdadeiro. A proposição pode ser caracterizada como sempre declarativa, que admite um e somente um valor de verdade, ou seja, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Considerando essa definição, assinale a alternativa correta. Choveu no dia do basquete é falso. Primeiro é o seguinte, isso aqui não é proposição. Aqui está com um ponto de interrogação. Depois, a sentença exclamativa, parabéns pelo seu aniversário. Também isso aqui não é proposição. Então, vamos pular para D aqui. Ó. A sentença exclamativa, quero comprar um bom carro. Ó, uma exclamação. Então, não tem como julgar isso aqui. Depois, Florianópolis é capital do Pará. Isso aqui isso aqui tudo que eu grifei agora não é proposição. Então, qual é que vai ser declarativa que eu posso dizer se tem verdadeiro ou falso? Só a letra C, ó, sentença declarativa. Brasil é um Estado soberano. É verdadeiro. Tá? Então, essa aqui é uma declaração, que é falso ou verdadeiro. Então, isso aqui é uma proposição que pode ser declarada, caracterizada como uma sentença declarativa. Falar de negação. Então, eu tenho esse símbolo aqui de negação e pode usar esse aqui também. Se uma proposição é P, a negação dela é não P. Então, eu leio aqui P e aqui eu vou ler não P. Se o P é verdadeiro, o não P é falso. Se o P é falso, o não P é verdadeiro. Então, essas são as negações. Vamos ver aqui. Ó. A negação de P é representada, a mesma coisa que eu tinha falado anteriormente. Tá? Então, a proposição não P tem sempre valor lógico oposto de P. Podemos usar os sinais de comparação para fazer negações ou afirmação, né? No caso, se eu digo que
x é igual a y, eu posso... Qual o contrário disso aqui? O contrário disso aqui, se isso aqui é verdade, o contrário disso aqui vai ser uma negação. O contrário disso aqui é x diferente de y. Então, se isso aqui é verdade, isso aqui é falso. Se o primeiro é falso, o segundo é verdadeiro. Há sempre valores opostos, nunca os valores iguais. Outros sinais de comparação. Se eu tenho x maior que y, eu posso fazer o contrário disso aqui, vai ser o quê? X menor ou igual a y. X maior ou igual a y. O contrário disso aqui é x menor que y. X menor que y. X maior ou igual a y. X menor ou igual a y. X maior que y. X maior ou igual a y. Vai ser x menor que y. Sempre valores contrários. Então, eu posso usar os sinais de comparação para fazer negação ou afirmação, né? Então, vamos negar isso aqui. Ó. Como que eu vou negar isso aqui? Se isso aqui, P, é x maior ou igual a 3, não P vai ser o quê? X menor que 3. Se Q é x diferente de 5, o não Q vai ser x igual a 5. Se eu digo que R é igual a x menor que 0, não R vai ser x maior ou igual a 0. Se o T, x menos 3 diferente de 7, o não T é x menos 3 igual a 7. Então, estou usando os sinais de comparação para fazer essas negações. Se eu tenho aqui, Pedro não foi à festa, eu vou negar P como não P. Então, o que fica não P? Se Pedro não foi à festa, não P é Pedro foi à festa. Se que a capital do Brasil é La Paz, não que é a capital do Brasil, não é La Paz. R. O carnaval é uma festa popular. Não R, vai ser o carnaval não é uma festa pop. E não é, se é, não é verdade que 2 mais 2 é igual a 5. Vou negar aqui. É verdade que 2 mais 2 diferente de 5. Usei o sinal de comparação. E agora eu resumo do que a gente viu no tempo anterior, tá? Então, se eu tenho o P verdadeiro, verdade, verdade e falso, falso, o que vai ser? Verdade, falso, verdade, falso. O E, quando os dois forem verdadeiros, ele será verdadeiro. O que acontece com os demais? Tudo falso. No OU, quando os dois forem falso, P e Q falso, que acontece aqui na quarta linha, os dois falsos, ele será falso. O resto tudo verdadeiro. No condicional, então, esse aqui é o E, né? Esse aqui é o O. O condicional, que é o se, então,
Ó, se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso, deu Vera Fischer. Vera Fischer, o que vai ser aqui? Falso. O resto tudo verdadeiro. O bicondicional, que é o se e somente se. Quando tiver um depende do outro, quer dizer que os dois forem verdadeiros, ou os dois forem falsos, isso aqui será verdadeiro. Os outros será falso. No ou é exclusiva, disjunção exclusiva, quer dizer que só um está certo, ou seja, é o ou, né? Ou. Então, se tiver dois valores lógicos iguais, isso não pode acontecer. Então, isso aqui será falso. Dois valores iguais, isso aqui será falso. Observe que é o contrário da bicondicional. Então, onde é verdade o bicondicional, da disjunção exclusiva, é falso. Onde é falso, é verdadeiro. Onde é falso, é verdadeiro. Onde é verdadeiro, é falso. Então, está aí um quadro resumo. Eu apresentei um bem legal no final do primeiro tempo. Vamos falar sobre construção de tabela verdade. Então, como se constrói tabela verdade? Vamos ver o primeiro exemplo. Temos ali não Q, então P. Como é que eu construo essa tabela verdade? Então, eu tenho envolvidos aí o P e o Q, e depois a negação do Q com então P. Vou escrever isso tudo na primeira linha, para nós fazermos certinho a tabela verdade. Aí eu ponho o P, eu tenho o Q, tem a negação do Q, e depois eu vou fazer não Q, então P. Ali no P eu vou começar colocando verdade, verdade, falso, falso. No Q, verdade, falso, verdade, falso. Agora, essa coluna aqui, do Q, eu vou negar aqui. O que é negar? É trocar os valores lógicos, que é verdade passa a ser falso, o que é falso passa a ser verdade. Agora, na última coluna, eu vou fazer o condicional, o se então, dessa coluna aqui com essa aqui, ó. É o condicional. Então, o que não pode, o que nós sabemos aqui? Se aconteceu o Vera Fischer, será falso. Quer dizer, o primeiro aqui, que é o não P, for verdadeiro, e o segundo for falso. Quando acontece isso aqui é falso. O resto tudo é verdadeiro. Então, simples assim a tabela verdade. Então, sabendo da negação, sabendo as características do quadro resumo do tempo anterior, vocês têm condições de montar a tabela verdade. Basta treinar. No final da apostila, que está no Class 1, né, vocês têm uma tabela verdade para treinamento. Tá? Então, treinem. Vocês têm que treinar isso aqui. O mais importante da tabela verdade, para não assustar tanto vocês, é que a tabela verdade nas provas, normalmente elas estão prontas, tá? Prova de município é assim, normalmente a tabela verdade estão prontas. Vocês vão ter que descobrir a coluna da tabela verdade final. É outro caso, que tem não P, então não Q. Então, na primeira linha, vou botar o P, o Q, vou negar o P, vou negar o Q, vou fazer não P, então não Q. Então, eu sempre ponho aquela linha, ó. Começa botando duas verdades e um falso. Por que eu faço isso, duas verdades e falso? Porque quando eu ponho verdade, falso, eu não tenho nenhuma linha que eu repeti. Ó, só aqui tem dois verdadeiros, só aqui tem dois falsos. Então, não tem nenhuma linha igual a outra, por isso que eu uso essa técnica aqui. Agora, o não P, eu vou negar essa coluna que está aqui, eu vou negar aqui, trocando os valores lógicos, que é verdadeiro, passa a ser falso, o que é falso vira verdadeiro. E agora eu vou negar essa coluna aqui, ó. Essa coluna aqui eu nego aqui, o que é verdade passa a ser falso, o que é falso passa a ser verdade. E, por fim, eu vou fazer o C, então, de P, então não Q. Então, eu vou procurar o Q aqui? Primeiro, o verdadeiro.
que acontece aqui. E o segundo, aconteceu falso. Ó, Vera Fischer é falso. Então, só aqui terá falso. O resto tudo é verdadeiro. Mais uma tabela verdade, tá? Se eu fui muito rápido, dê uma pausa, volta um pouquinho e assiste de novo, tá? Ainda bem que a aula está gravada, vocês podem rever essa aula quantas vezes quiserem. Não P, sei somente que. Então, vou fazer a primeira linha. Então, tem envolvidos ali o P, o que, o não P, e depois, finalmente, não P, sei somente C, que. É uma bicondicional. Então, ali no P, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. O que? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Vou negar a coluna do P, então essa coluna aqui eu vou negar aqui, para dar o não P, que é verdade para ser falso, porque falso é verdade. Agora eu vou fazer o sei somente C, né? O bicondicional desse aqui com esse aqui. No bicondicional é o seguinte, um depende do outro. Quer dizer, para ser verdadeiro, os dois têm que ser verdadeiros. Ou se os dois forem falsos, também será verdadeiro. Quer dizer, valores lógicos iguais, ele sempre será verdadeiro. Então, valores lógicos iguais, verdadeiro. Valores lógicos iguais, verdadeiro. O resto, falso. E essa tabela verdade, que envolve bem comprida, né? Mas dá para jogar tudo aqui na primeira linha. O P, o que, a negação do P, a negação do que. Depois do primeiro parênteses, ó, não P ou não que. Está aqui, o primeiro parênteses está aqui. Depois do segundo parênteses, ó, P e que, está aqui. E, finalmente, tudo que está aqui, a gente vai concluir aqui. Ó. Notem que esse somente C é relativo a essas duas colunas, né? O resto aqui foi só para auxiliar a gente montar essas duas colunas. Então, vamos começar ali no P. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. O quê? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Vamos negar essa coluna do P aqui, vamos negar aqui, ó. O que é verdade para ser falso, o que é falso para ser verdade. E vamos negar a coluna do Q. O que é verdade para ser falso, o que é falso vira verdade. Pronto. Para a primeira situação é o ou do não P ou não Q. O que a gente sabe do ou? No ou, se tiver dois falsos, será falso. Ó, aqui tem dois falsos, é falso. Temos também, não, só no ou, né? Dois falsos, falso. O resto tudo, basta um ser verdadeiro para ser verdadeiro. No E, quem que está envolvido agora? Temos essa coluna aqui com essa coluna. No E, para ser verdade, tem que ser dois verdadeiros. É o que acontece na primeira linha. Então, aqui é verdade, e o resto tudo é falso. E agora vamos fazer o bicondicional sei somente ser dessa coluna aqui com essa coluna aqui. Lembrar que no sei somente ser para ser verdade, os dois valores lógicos têm que ser iguais, ou seja, ser dois verdadeiros ou dois falsos. Só que aqui está tudo diferente, ó. Quando ocorre isso tudo aqui é falso. E para nós já adiantarmos um pouco do conteúdo da próxima aula, quando tudo é falso, isso aqui recebe o nome de contradição. Então, quando tudo é falso, isso aqui recebe o nome de contradição. E mais uma tabela verdade, que essa aqui eu vou construir manualmente. Então, nós temos aqui, não P, então Q, então P e Q. O que nós temos envolvido aqui? O P e o Q. Fazer. Então, P, verdade, verdade, falso, falso. E o Q? Vou usar uma outra cor aqui.
Então, verdade, verdade, falso, falso. E o quê? Verdade, falso, verdade, falso. Vamos fazer o P, então Q. P, então Q. Se der Vera Fisch, que acontece aqui, ó, isso aqui será falso. O resto tudo é verdade. Então, vamos negar isso aqui. Negar o P, então Q. É o que está aqui no primeiro parênteses aqui antes. Então, o que é negar? É trocar os valores lógicos. Aqui é verdadeiro, aqui passa a ser falso. Aqui é falso, passa a ser verdadeiro. Aqui é verdadeiro, passa a ser falso. Aqui é verdadeiro, passa a ser falso. E agora vamos fazer o P e Q. P e Q, para ser verdadeiro, os dois têm que ser verdadeiros. Isso acontece na primeira linha. Então, o resto tudo é falso. E, finalmente, tudo que está ali, vou fazer nessa última coluna aqui, ó. Essa última coluna aqui. Quem que está envolvido? Essa aqui com essa aqui. Isso aqui tudo está sendo envolvido. Ó. Isso aqui tudo está sendo envolvido. Tá? O que a gente sabe no condicional? Vou botar só o condicional ali para nós memorizarmos. Se o primeiro, se der Vera Fisch, é falso. Ó. Observe que aqui ó, deu Vera Fisch, então aqui é falso. O que acontece com o restante? O resto tudo é verdadeiro. Pronto. Fizemos a tabela verdade dessa proposição. Então, vamos ver como é cobrado isso no concurso, tá? Se não chover, então vou ao parque, eu vou ao cinema. Não fui ao cinema e não choveu. Isso aqui é uma questão do assunto anterior. O que eu tenho aqui? Se não chover. Então, isso aqui, a primeira, está aqui a primeira proposição, ligada pelo então. Então, vou ao parque ou vou ao cinema. Ó. Então, tenho um P, então, Q ou R. É isso que está escrito aqui. Se não chover, então vou ao parque ou ao cinema. Daí diz que não choveu. Não choveu, se não choveu, isso aqui é verdadeiro. O que não pode acontecer? Não fui ao cinema e não choveu. Então, não choveu, verdadeiro. O R aqui também é verdadeiro, porque não foi ao cinema. E aqui é um E, né? Isso aqui é verdadeiro, né? O que não pode acontecer nessa frase aqui, ó? Eu vou grifar com outra cor aqui. Ó, o que não pode acontecer com isso aqui, ó? Isso aqui não pode ser falso. Observe que não choveu. Se não choveu, isso aqui é verdadeiro. Então, o que está aqui dentro não pode ser falso, porque se for falso, vai dar Vera Fischer. Ah, então, se der Vera Fischer, isso aqui vai ser falso, só que não pode, isso aqui tem que ser verdadeiro, tá? Então, para isso ser verdadeiro, no ou. O que? Ele pode dar falso? O que pode ser falso ou verdadeiro? Ah, não fui ao cinema. Não. Então, vamos voltar aqui. Ó. Não fui ao cinema. Se não foi ao cinema, é bom acontecer isso aqui, porque isso acontece muito com concurseiro. Então, não fui ao cinema, então eu vou botar aqui como falso. Tá? Então, se não foi ao cinema, o R é falso.
Então, isso aqui, já vimos que não pode ser falso. Isso aqui não pode ser falso. Ou seja, no ou, o que a gente sabe do ou? Se der 2 falso, ele será falso. Como não pode ser, isso aqui tem que ser verdadeiro, essa parte aqui tem que ser verdadeira, isso aqui tem que ser verdadeiro. Ou seja, ele foi ao parque. Então, ele foi ao parque. Está aqui a resposta na letra E. Ok? Não entendeu? Volta um pouquinho, viu que eu errei, olha o que eu errei e viu que eu acertei, tá? 32. Tabela verdade e posição. P e Q, então não R. Sei somente C, Q está incompleto. Então, os valores lógicos completam a tabela considerando a ordem de cima para baixo. Então, vamos ver de cima para baixo a ordem que nós temos. O que nós temos que fazer? Nós temos que completar essa tabela aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. O que está se tratando aqui? É o 6 somente C. Então, vamos lembrar do 6 somente C. Então, se temos... Se nós temos duas proposições, se as duas forem verdadeiras, ela será verdadeira. Se as duas forem falsas, ela também será verdadeira. Ou seja, se acontecer isso aqui, verdadeira e falsa, ela será falsa. Se for falsa e ser verdadeira, ela também será falsa. Tá? Então, é isso que nós vamos procurar. Ó, na primeira, é o que é envolvido esse aqui com o que. Ok, esse aqui. Ó. Essas duas colunas que nós vamos ver. Então, aqui deu verdadeiro e deu verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Aqui. Depois aqui, deu verdadeiro e aqui deu falso. Opa, verdadeiro e falso dá falso. A próxima, deu duas verdadeiras. Como já vimos anteriormente, duas verdadeiras é verdadeira. E a última aqui, deu verdadeiro e deu falso. Ou seja, isso aqui é falso. Então, a resposta aqui é a nossa alternativa na letra A. Abaixo está apresentada a tabela verdade incompleta, que é a proposição não, não A, então não B. Então, A não B, a negação disso aí, né? Negação de A, então não B. Com base na lógica proporcional, é possível dizer que a última coluna da tabela verdade, na ordem de cima para baixo, será o quê? Então, tem que fazer alguns testes, né? Para construir aquela tabela verdade, o que está nos faltando? Está faltando o não B, né? Então, vamos construir o não B que está faltando. Vou fazer aqui, vou botar aqui do lado. Né? O não B, vou colocar aqui. Ó. O não B. Então, isso aqui é verdadeiro, aqui passa a ser falso. O que é falso passa a ser verdadeiro. O que é verdadeiro passa a ser falso. O que é falso vira verdadeiro. Está aqui o não B. Vou fazer a coluna do A, então não B. A, então não B. Quando você fala em então, o que a gente procura? Procura. Escrevi o B, não B. Procura o Vera Fischer no C, então, né?
Então, vamos ver, o A tem que dar verdade e o não B tem que ser falso. Isso acontece aqui, ó, nessa direção. O A verdadeiro e não B falso. Aqui deu Vera Fischer é falso. Só aqui vai acontecer. Ou seja, aqui é falso, o resto tudo é verdadeiro. Aqui, depois, a coluna que nós temos ali para descobrir é a negação disso aqui, ó. Essa aqui é a negação desta aqui. Então, o que é falso vira verdadeiro, o que é verdadeiro passa a ser falso. Então, nossa tabela aqui tem verdade e 3 falso, alternativa na letra C. E a 39, a última desta aula, tá? Então, vou deixar parar nesse slide aqui, para então vocês dar um tempo de vocês memorizarem bem o assunto, a aula também não ficar tão comprida, com tanto assunto novo, para depois, então, nós trabalharmos na aula seguinte, que é uma aula também bem tranquila, tá? Então, abaixo está apresentada a tabela verdade completa da proposição composta. Tem P ou Q, então R e não Q. Então, é essa coluna aqui, ó. É essa coluna aqui, P ou Q, então R e não Q. É o que está aqui, ó. Isso aqui ela é uma resposta ao centão daqui para cá. O que a gente sabe do centão? Se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso, devera Fischer é falso, será falso. Então, vamos lá, vamos completar a tabela verdade. Verdadeiro e falso, deu falso. Verdadeiro e falso, deu falso. Verdadeiro e falso, deu falso. Falso e falso, verdadeiro. Então, nossa sequência, falso, falso, falso e verdadeiro. Isso aqui está na alternativa letra D. Tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato com o curso Prepare. Valeu, pessoal. Um abraço.